você. Você mesmo. Você sabe que eu tô falando com você. Que fica falando mal do Lucas Piton. Tiagão, ele é uma avenida, irmão. Amanhã é sem ele. Mas eu vou trazer aqui um corte da Rádio Itatiaia. Tava por lá o Ali Oliveira. A galera comemorou a ausência de Lucas Piton entre os relacionados para essa partida. Diferente do corte de mais cedo, que eu coloquei aqui em relação ao João Vitor. Não sei se você acompanhou. Galera comemorando, dizendo que o João Vitor é reforço para o Cruzeiro amanhã. Olha só, João, tu vai fazer uma grande partida amanhã, irmão. Pelo amor de Deus, João. Não, João. Tu não vai me irritar amanhã, não. Vai irritar nenhum vascaíno, por sinal, tá? Não é só eu, não. Mas, família, a gente vai trocar uma ideia sobre a ausência aí de Lucas Piton, o provável time do Vasco. Quero mostrar logo aqui pra vocês, ó, que o GE já fez a sua parte. Já fez a parte deles. Que ninguém, absolutamente ninguém, votou na vitória do Vasco. Então isso aí é meio caminho andado. Agora, Carille e jogadores, postura amanhã. Vou até trazer aqui o Rodrigo Coutinho, comentarista da Sport TV, falando justamente isso pra gente debater aqui também. E o nosso presidente Pedrinho, que me parece que viajou junto com o elenco, me corrijam aí se eu estiver errado, mas respondeu ali algumas perguntas em relação à próxima janela, bem importante. Fala também do processo de contratações, fala daquela declaração dele em relação ao Vasco, está entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro e também responde às declarações de Euriquinho. Chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e sem muito mimimi. Pedrinho na tela. Ô Pedrinho, a gente viu recentemente, né, o Euriquinho falando que quem controla o Vasco não seria você, seria outras pessoas. A gente viu outras pessoas falando sobre isso aí. O que você tem a pronunciar sobre isso? O que você tem a falar o torcedor sobre isso, que fica uma dúvida, né? Olha, eu acho primeiro de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque eu, como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em direito, então, obviamente, os advogados cuidam das questões jurídicas. Eu não sou formado em finanças, então o financeiro cuida das finanças. Mas, obviamente, eu tenho os melhores em todas as áreas. Tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. Então, mas se tratando da pessoa que falou, tudo que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Ele e outros. Então, assim, a minha resposta é essa. Tudo que ele falar vai falar muito mais sobre ele do que sobre mim. Assim, não tem muito o que falar. Assim. As pessoas podem tirar a conclusão da forma que quiserem. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que tem que ser feito em prol do clube. São ações e atitudes impopulares, muitas vezes, que me entristecem, porque eu queria também dar muita alegria para o torcedor. Mas eu vou fazer o que é melhor para o Vasco, não o que é melhor para mim. Se eu fizesse o que é melhor para mim, eu poderia fazer o que alguns presidentes estão fazendo nos clubes, contratando grandes jogadores, grandes treinadores, sem pagar, aumentando a dívida que um clube constrói em 120 anos, eles aumentam em 1 ano, ou fazer o que gestões passadas fizeram, contratar jogadores e não pagar. Porque a gente viu isso recentemente, jogadores que jogaram na minha época falando, que até cheque sem fundo receberam. Então, assim, eu não vou ter essa responsabilidade com a instituição. Seria muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. É difícil? É difícil, mas é o trabalho que a gente tem que realizar. E a gente espera, obviamente, que as coisas aconteçam no campo, que isso também tira um pouquinho de pressão até para os próprios atletas, para eles poderem ter um pouco mais de calma para jogar. E uma frase que eu acho que foi para o Joel, se eu não estiver enganado, que eu falei que o Vasco estava entre 8 melhores elencos e pegaram essa parte e tiraram. O que eu falei foi o seguinte, o Vasco está entre os 8 melhores elencos. O que vai fazer o Vasco chegar mais para frente, mais para trás, é o desempenho. Mas eu acho que ninguém parou para exercitar o que eu falei, ficaram no superficial. Então é um exercício. Peguem jogador por jogador, não depois de uma derrota. Porque aí fica uma avaliação nem depois de uma vitória. Faça uma avaliação fria. Léo Jardim, PH, Coutinho, Nuno, Verrete, Tietê, Piton, Hugo Moura. Compara jogador por jogador. E aí você vai dizer se o Vasco tem a capacidade ou não de desempenhar para cima ou para baixo. Foi isso que eu quis dizer. E faço uma pergunta com muita humildade. O Fortaleza, ano passado, por exemplo, ele tinha individualmente um time melhor do que o nosso? Ou coletiva, ou esse ano?
Não. Mas ele desempenha melhor? Desempenha. O Atlético Mineiro não tem um time, não tinha também ano passado um time melhor do que o nosso, mas não desempenhou de acordo com o que podia, terminou atrás da gente. Foi isso que eu quis falar. Eu não quis falar que o Vasco vai terminar em oitavo, ou em quinto, ou em sexto. Eu falei que o Vasco está entre os 8 e tem capacidade de desempenhar para isso. Se não desempenhar, vai desempenhar para baixo. Mas o elenco, se você olhar cada jogador de cada time da Série A, posição por posição, vocês vão poder tirar uma conclusão melhor. Só que tiraram de contexto, eu só queria pontuar isso. Com relação aos ajustes de transferência, a gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. O desejo por grandes jogadores, isso é óbvio, é necessário, e é a expectativa do torcedor. Eu sei que tem um anseio muito grande, né, ainda mais com os rivais em competições internacionais importantes, como é o Mundial, e títulos recentes, isso aumenta a expectativa. Mas, como eu falei já muitas vezes, e eu sei que isso irrita o torcedor em alguns momentos, e sempre falo também que eu não vou pedir paciência para o torcedor, mas é um processo que a gente tem que passar de reestruturação, e isso pela primeira vez está sendo feito, e é óbvio que a gente, dentro das nossas condições financeiras, com muita responsabilidade, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Nenhuma contratação é feita, como muitas pessoas falam, de uma forma despretensiosa, sem qualquer conhecimento, sem qualquer informação. Não. Ela é muito cautelosa, com muitos estudos, com muita avaliação. Daí, dar certo ou não, é uma outra questão. Tem jogadores que conseguem chegar rapidamente e se adaptar, caso do Nuno, outros demoram um pouquinho mais. Mas todas as informações, os dados, as avaliações, elas são criteriosas. Como já passaram diversos jogadores contratados em outras gestões, não só do nosso clube, por outros clubes também, que deram certo, outras não. As necessidades, a gente percebe, os ajustes que a gente precisa fazer dentro do elenco. De repente o torcedor tem uma visão, a imprensa tem outra, a gente tem outra. A gente precisava inchar o elenco um pouquinho, em termos de reposição para cada posição. Tem algumas necessidades ainda. E a gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico pela questão financeira de fazer uma boa janela de transferência. Assim, família, quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre essas respostas aí do Pedrinho. Em relação à resposta dele sobre as declarações do Euriquinho, sim, fica difícil falar, né? Porque eu não tenho esse conhecimento e é o que eu já falei aqui com vocês, cara. Torço muito pelo Pedrinho, acredito, confio, sei que vai errar, vai acertar, até vou questionar ele aqui em relação às contratações, mas eu espero, cara, que o Pedrinho seja o que outros presidentes foram aí para outros clubes, que nesse momento estão conquistando. Então é isso, eu acredito muito nisso, que realmente ele vai ter que tomar decisões que o torcedor vai estar revoltado da vida para tentar organizar a casa, e eu espero que ele consiga, família vascaína. Eu acho que o que pega, também ali no que o Euriquinho falou, foi a questão do Lloyd, aí que já bate, na questão das contratações também. Assim, cara, eu discordo, tá? Aí eu não sei não. Eu sei que é difícil, não é fácil fazer futebol com pouco dinheiro. Tenho certeza disso, absoluta disso. Então, Vasco com pouco recurso, você tem que contratar jogadores com talento e com capacidade psicológica para aguentar a pressão que é jogar no nosso Vascão. Só que assim, eu não concordo, tá? Eu não acho que houve qualquer tipo de análise na contratação do Jean Davi. E aqui, olha só, em relação ao Jean Davi, eu não vou falar que ele é ruim de bola, que ele é fraco, não. É uma avaliação que não cabe o perfil para o elenco do Vasco. Hoje, se você ligar a televisão e você ver comentaristas falando do futebol do Vasco, muita gente você vai ver assim, ó, caraca, falta velocidade, falta um jogador para puxar contra-ataque, para jogar fora de casa, fechadinho, buscar esse jogador, Agora, tô acompanhando aqui, tava acompanhando um jogo muito pegado, por sinal, Mirassol e o Galo. O Galo acabou de empatar. O Rony dá essa possibilidade pro Galo. Aquela bola em profundidade para puxar contra-ataque, o Vasco não tem esse jogador. Seria o Lloyd. Então o Jean Davi, na minha opinião, faltou essa análise de entender que, poxa, não é um perfil que casa hoje com o elenco do Vasco. Porque o Vasco já é um time lento. E aí você contrata um ponta cansado, mais cansado que eu, barrigudo, 100 quilos. O Jean Davi é mais cansado que eu. E aí eu vou para o Lloyd Augusto. Aí o perfil casa com o elenco. Velocidade, um amigo até me questionou aqui, Thiago, de onde você tirou que o Lloyd é forte, é rápido? Os vídeos, lá no Alan Sport, sei lá, tem uns vídeos dele correndo bem. Aqui no Vasco a coisa não tá fluindo, ele nem isso ele tá mostrando, de fato, concordo com você. Mas vamos entender que ele tem esse perfil de velocidade. Aí casa sim, com o que falta no elenco. Mas gente do céu, o cara tem dificuldade de tudo, cara. De passe, de chute, de drible, de, entendimento tático do jogo, porque ele fica dormindo, ele não recompõe, faz nada dentro de campo, faz nada, sabe? Quero acreditar e eu espero muito que o Lloyd dê a volta por cima e calhe a minha boca, é sua, eu tenho certeza, completamente, mas é muito difícil
de acreditar. Quer ver outro exemplo? Tudo que o Pedrinho falou de um jogador performar num primeiro momento, como foi o Nuno, e o outro demorar em relação, né, à adaptação. Beleza, concordo com esse argumento. Pro Garré, por exemplo. Porque não acho o Garré ruim de bola. Acho que o Garré realmente é essa questão de adaptação. Não que vai ser um craque, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Mas, de repente, ele pode ser um Adson pra gente. Né? Pode contribuir como o Adson contribuiu, por exemplo, no ano passado. Porque acho que ele tem qualidade. Agora, o Lloyd... Então, assim, eu acho que a galera que tá tendo essas análises aí, quem tá estudando e isso e aquilo, é muito trabalho. Então, Pedrinho, eu acho que é melhor mudar, irmão. É melhor mudar. E em relação à próxima janela, a gente espera que o Vasco possa, né, qualificar o elenco. Eu acho que é isso. E, cara, em relação ali à entrevista dele pro Joel Silva, dele falar que o Vasco tá entre os 8, assim, família, mas é aquilo que eu já debati aqui com vocês e muita gente discorda de mim, outros eu sei que concordam. Eu já falei isso aqui. Pega o Léo Jardim, e assim, pra não gerar muito debate, pra você é maluco, você é o Lloyd Augusto. Não, não é assim. Cara, o Léo Jardim tá entre os 10 do Brasil, da posição. PH, Piton, Hugo Moura hoje tá? Pô, não sei. Hugo Moura eu não sei. Coutinho é meu coração. Eu sou passador de pano do Coutinho. Tá. Verrete nem se fala. Será que o Nuno como ponta esquerda tá? Não sei. De repente, é isso. Eu acho que o Vasco hoje tem um elenco com várias carências, né? Até mesmo na frente. Eu acho que o Vasco tem que contratar um ponta agora pelo lado direito, porque o Nuno tá bem aqui. Bom demais. Sabe? Bom demais pra realmente ser um protagonista. Mas o Vasco tá caminhando para um processo, cara, que a gente não tem paciência, mas foi o que o Flucê fez. Eu já dei esse exemplo aqui. Você pega o elenco campeão da Libertadores em 2023, vários daqueles jogadores foram performar em alto nível aqui, mas houve um processo. O Arias chegou em 2021, o Nino em 19, Ganso em 19, sabe? Então eu acho que o Vasco tá caminhando para isso. Eu sei que para vários vascaínos, essa minha fala vai irritar. Mas, poxa, não dá para negar que o PH tá bem nesse momento. O Léo Jardim é um grande goleiro. O Piton a gente sabe que entrega. Tá mal defensivamente, mas, pô, a gente sabe que entrega. O Verrete já é uma questão que você não pode pensar a longo prazo, né? Porque ele já tá com uma certa idade. Mas eu acho que o Vasco tá caminhando para isso. Agora, claro, falta recurso para contratar bons jogadores e aí esses jogadores que a gente tem performarem melhor. Posso te dar outro exemplo? E aí a gente vai caminhar o nosso vídeo, porque eu tô falando muito. Comento isso com poucos amigos que eu tenho. 2, eu acho, 1, botafoguense. Falei com ele, cara, olha a diferença que hoje você vê atuando Savarino e Igor Jesus. Olha a diferença. Acompanha o jogo do Botafogo. Eu vi o Lédio Carmona falar que é uma coisa terrível assistir o Botafogo jogar. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Ano passado tinha um tal de Almada e um tal de Luiz Henrique. Que aí o Savarino tocava a bola, o cara, 1, 2, 3, rolava pra trás, Savarino sozinho. 1, 2, 3, vai lá e Jesus faz. Hoje não tem isso. Entende o que eu tô falando? Tem que ter, cara, esse nível de jogadores que com as peças, com as boas peças que a gente tem, com certeza ia atuar melhor. Eu penso dessa forma. Família, e só para destacar mais uma aqui do Pedrinho, tá na tela para vocês ele falando sobre o Felipe Coutinho, ó. Eu vou fazer todo o esforço para que isso aconteça. A gente sabe do potencial do Coutinho, que era questão de adaptação. A gente sabe do esforço que ele fez para vir. Não posso prometer, pois tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o desejo é grande. Então, vamos aguardar também a situação do Felipe Coutinho. Espero que ele possa ficar. Família, seguindo aqui, né, pra gente falar sobre o jogo de amanhã, um jogo muito importante, né? O Vasco vai iniciar essa sequência de jogos fora de casa. Então já vou logo aqui destacar para depois trazer aqui os cortes, né, pra gente debater. Tá na tela para vocês, ó. Comissão técnica comandada por Fábio Carilli não vai contar com 2 jogadores, Lucas Piton e Adson. A dupla não viaja para Uberlândia, está fora do duelo. Lucas Piton, super entendo, tá na sequência aí. O Adson também, eu entendo, mas eu fico chateado porque a gente sabe que, né, joga um jogo, segura, vai, né, demorar aí esse processo dele voltar ao seu 100%. Entendo que essa lesão do Adson, né, foi complicada, porque, poxa, ele jogou contra o Lanús, mas totalmente fora de rotação. Totalmente fora de rotação. Então, assim, fico chateado pelo jogador, mas eu entendo também aqui ele não jogar esse jogo contra o Cruzeiro, porque quem viu o Adson entrar em campo contra o Lanús vai entender, família vascaína. E aí, mais um ponto aqui, tá na tela para vocês. Quem já viu jogar pode comentar aqui, que eu nunca vi. Com o Lucas Piton fora, o técnico Fábio Carilli relaciona o jovem Avelar, lateral esquerdo da base, para o jogo contra o Cruzeiro. Tá na tela para vocês, né? A lista de relacionados. Tá aqui, Teixeira, Avelar, Coutinho, Daniel Fusato, Garré. Tá, beleza, show de bola. Só dá uma olhada aí bem pra gente debater aqui a provável escalação do Vasco, que eu quero saber a sua opinião, família. Mas antes, vamos ver aqui o Ale Oliveira falando da ausência de Lucas Piton e também o Rodrigo Coutinho pontuando como deve ser a postura do Vasco no jogo de amanhã. Olha só. Acaba de informar que no treinamento dessa manhã o Vasco teve um problema de última hora. O lateral esquerdo, Lucas Piton. Vou pra te falar que se não for depois do Verrete, óbvio, né? O melhor jogador do Vasco. Concordo.
O Piton tá fora do jogo. Não vai com a delegação para Uberlândia. Uma baixa importantíssima pro Vasco pro jogo de amanhã. Seu diagnóstico de Cruzeiro e Vasco amanhã, 6h30, no Parque do Sabiá, Lê. Já deu uma melhorada pro Cruzeiro, né? Porque o Piton é o que mais abastece, que alimenta o Verrete, né? É o que não cruza a geladeira. É isso aí. E o Cruzeiro, além de tomar muitos gols, né? Pelo menos tem sido assim na temporada, perdeu o seu principal marcador pelo alto também, né? Que é o Fabrício Bruno, o Simões, o velho do Rio, o PVC, sempre fala de altura. E o Cruzeiro é um time baixo, né? De volantes que não são altos, né? Não tem uma boa estatura. Vai estar sem o Fabrício Bruno. O Fabrício que é o principal jogador pro jogo aéreo também, né? Então você tem uma defesa que não é alta. Então, evidentemente que preocupa muito, né? Preocupa muito esse jogo aéreo com o Verrete, mas sem o Piton já dá uma melhorada. Acho que se o Cruzeiro colocar a cabeça no lugar, tem tudo para conseguir um bom resultado. Tem tudo. Eu acho que assim, a esperança mínima nesse momento é que a equipe consiga ser mais competitiva fora de casa. Os adversários dessa vez talvez sejam até mais desafiadores. Esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo muito pesado, porque o Cruzeiro vem de um momento de crise. O último jogo do Brasileirão em casa do Cruzeiro foi um excelente jogo. O Cruzeiro amassou o Bahia dentro de casa, fez um 3-0, ok. O jogo não é no Mineirão, a gente não sabe como é que vai estar o gramado do Parque do Sabiá. Não é uma viagem tão curtinha assim também, né? Isso tudo influencia ali no comportamento da equipe da casa no jogo, mas é um ponto preocupante pro Vasco. O Vasco precisa sobreviver a essa sequência, precisa pontuar, precisa ser um time mais seguro e equilibrado, né? Geralmente quando busca se defender não consegue atacar, e aí quando se expõe um pouquinho para tentar fazer uma graça ofensiva fora de casa, dá água na defesa, né? Abre muitos espaços na defesa, então está sendo complicado de analisar, de até projetar alguma coisa a médio prazo para o Vasco com toda essa condição. É difícil ter segurança que a coisa vai ser. Os profissionais serão os mesmos daqui a uma semana, por exemplo. Tá vendo aí? Hein, pai? Hein? Meu pai não é nada fã do Lucas Piton. Toda vez que ele me vê, meu Deus, o que você vê nesse Lucas Piton? Não sabe nada. Mas assim, família, a gente vai debater aqui sobre a provável escalação do Vasco, né? Porque deve jogar o Vitor Luiz, mas eu quero levantar uma possibilidade aqui com vocês. Antes, comentando o que o Rodrigo Coutinho falou, cara, eu não tenho a qualidade técnica, né, nas palavras, como o Rodrigo Coutinho, mas basicamente eu falei a mesma coisa no vídeo de mais cedo. A mesma coisa. Postura, principalmente na defesa, cara. Principalmente, eu tô aqui agora também, né, assistindo ali o Galo e o Mirassol. O Mirassol que deu de 4, né, no Grêmio. Cara, e assim, família, eu tô vendo ali o Galo jogar e nem sei quanto tá o jogo, perdão. Até o momento que eu tava assistindo, o Galo empatou com o Rony. Mas, cara, uma dificuldade de construir, de chegar no gol do Mirassol, que é assim uma coisa que tava me até lembrando o Vasco. Mas defensivamente, não sei se é sorte, se é mais, né, um time bem mais treinado, ou qualidade dos jogadores, não dá o chubá que o Vasco dá, mano. Sabe? Até que o Mirassol chegou, teve chance de ampliar o placar, mas é isso que eu tô falando. Não sei se é sorte que falta pra gente fora de casa, não sei se é comunicação, que eu já pontuei isso aqui, mas é o que o Rodrigo Coutinho falou, cara. O Vasco pode se complicar nessa sequência de jogos fora de casa. É importantíssimo mudar essa postura. Não pode dar mole, não pode dar mole. Não pode. Amanhã tem que segurar. É tomar gol com 5 minutos, 10, 20 minutos, já tá 2-0 pros caras. Não pode, isso assim não dá, não tem cabimento. Amanhã o Vasco tem que realmente, cara, surpreender, né, o Vascaíno e conquistar aí uma vitória fora de casa. Um empate pra mim também já tá de bom tamanho. Eu não fico muito feliz em empatar, mas fora de casa. Ainda mais, né, com essa sequência de jogos aí do Vasco, eu vou ficar, né, tranquilo, né, no meu domingão. Mas quero a sua opinião sobre a provável escalação do Vasco. Tá aqui, ó, Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas. Lucas Piton não, aqui eu peguei errado, né? Deve ser o Vitor, botei aqui vou colocar a certa aí na tela para vocês, já porque eu botei aqui a errada. Vitor Luiz, perdão, Hugo Moura, Jair e Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Família, linha de 4, só para, né, não deixar aqui mal entendido, vai ser o Vitor Luiz, a provável escalação, né, com a ausência aí do Lucas Piton. Só que teve um amigo aqui, um tempo atrás, que ele levantou a seguinte possibilidade e eu quero perguntar para vocês o que vocês acham. Ele falou, pô, Thiagão, por que o Carille, nesses jogos fora de casa, sempre vejo aqui os comentários de vocês, não sei se ele vai lembrar o cara que comentou isso aqui, que ele não pega, né, bota o PH, Vitor Luiz e Oliveira. Freitas, que já jogou nessa função, lateral esquerdo, ali, pelo lado esquerdo. De repente você fica com uma boa bola aérea,
né? Porque não é possível que o Lucas Freitas vai ser melhor nesse sentido do que o Lucas Piton. Vai perder um pouco, né, na jogada, claro, de linha de fundo, porque entendo que o Vitor Luiz vai ser melhor, mas tu vai ganhar uma segurança na defesa. De repente é interessante você começar o jogo assim e no decorrer do jogo você coloca o Vitor Luiz, que a gente sabe que tem uma dificuldade física, não vem jogando. É um ponto, ele não vem jogando, então o Freitas está ali na pegada, e o Oliveira, ele teve uma sequência no início do ano, deve estar melhor fisicamente, e a idade também, em relação ao Vitor Luiz, que é um cara mais de 30 e poucos anos. A ideia seria essa, né? Segurar um pouco mais ali com o Freitas, que deve escapar uma hora ou outra, poderia ser uma possibilidade. Um ponto também que você ganha mais um jogador alto, né, que é o Freitas, para tentar explorar aí essa bola aérea que todo mundo tá falando aí, cruzeirense, mídia mineira, que o Cruzeiro tem muita dificuldade. Poderia ser também uma possibilidade, ou não, família. Tiagão, Vitor Luiz, não faz graça não bagunça nada não, já tá bagunçado, não quer fazer, né, um furdunço aí na defesa do Vasco. Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto, gente. Amanhã a gente comenta um pouco mais aí no nosso pré-jogo sobre individualmente aqui, né, cada jogador. Tamo junto, fui.